Voltamos ao nosso estudo, o texto número 3, o futuro conflito entre Israel e o anticristo. E o objetivo desse texto é relatar o assunto central de Daniel, capítulo 11, versículo 35 ao versículo de número 45. Observamos aqui que esse texto que eu acabei de citar, ele abrange um espaço escatológico e profético, que vai desde o final do período interbíblico até a revelação dos eventos que terão lugar no futuro. Aí observe aqui que diz o comentarista que devemos observar como esta mudança é indicada com a expressão até o tempo do fim. Então ficamos atentos. Observações sobre os versículos 36 ao 39. Então, do capítulo 11 de Daniel, eles tratam de eventos dos quais não houve cumprimento em toda a história já passada. São futuros. É um quadro profético do futuro anticristo e sua atuação, especialmente quanto a Israel. Você tem que se atentar para isso agora. Mediante a expressão, no versículo 1 do capítulo 2 de Daniel, dizendo, nesse tempo, Daniel falava nesse tempo, os eventos escatológicos do capítulo 12, como a ressurreição dos mortos, recompensa dos justos, são uma consequência dos eventos que foram profetizados nos versículos 34 ao 45, 36 ao 45. Profetizado nos versículos 36 até o 45, cumpre-se-á no capítulo 12, versículo 1. A era em que ocorrem esses eventos envolve também os dos capítulo 12. Profetizou e agora eles juntam-se para que o seu cumprimento seja no futuro. Observações sobre os versículos 40 a 44. A expressão Reino do Norte, no versículo 40, prova que não se trata aí de Antíoco Epifânio, porque este seria em breve o rei do norte. Então não se trata dele, da Síria, né? Então é evidente que ele não iria combater a si mesmo. Então lá trata-se de um futuro reino do norte. Não poderia ser Antíoco, porque ele ia ser o rei do reino do norte e ele não ia lutar contra o seu próprio reino. Então é um futuro. O versículo 40, ele mostra que no tempo do fim, isto é, na força da grande tribulação, no auge da grande tribulação de Israel, o rei do sul, que nesse tempo certamente não representará apenas o Egito, mas um bloco de nações norte-africanas. E o rei do norte, um bloco de nações do norte. Lutarão por algum tempo contra o anticristo, por algum tempo. Israel será, a seguir, invadido por este reino do norte, conforme Ezequiel 38 e 39. A seguir, o anticristo, que é a besta, ele invadirá Israel. E diz aqui no versículo 36, então entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, no versículo, melhor dizendo, 41. Então, conforme a estrutura gramatical, que é importante, a nossa língua materna, e também a gramática do grego, do hebraico, aqui trata-se do hebraico, nos versículos 36 a 45, isso refere-se ao rei do versículo 36 e não mais ao reino do norte do versículo 40. Vocês não estão entendendo direitinho? Veja como se encaixam as coisas para que a gente possa entender. Então, o personagem central dos versículos 36 ao 45 é o futuro anticristo. Só você pegar
os versículos 36 ao 45, e você vai entender que pelas suas práticas e a profecia de Daniel aponta categoricamente que é o futuro anticristo, que não é um político qualquer. Não. O anticristo ele vai ser superdotado por Satanás. E no momento ainda ele não se manifestou, tá? E não sabemos quando se manifestará. A leitura comum das frases que diz entrará nas suas terras e entrará nas terras gloriosas, que abrange o versículo 40 e o 41, nós entendemos que se trata do reino do norte, ou seja, o rei do norte, que fala sobre ele o versículo 40. Quando trata-se, de fato, do rei do versículo 36, o futuro anticristo. Então, preste bem atenção para você entender. Nós entendemos que se trata do rei do norte, do versículo 40, quando trata-se, de fato, do rei do versículo 36, o futuro anticristo. O Egito também não escapará da sua invasão, está lá no versículo 42. É possível que uma das nações para isso seja o acordo de paz já hoje existente entre o Egito e Israel. Existe um acordo de paz desde a última retomada da Guerra dos 6 Dias e ela vem sofrendo algumas, não digo mudanças, mas acordos, mas está mantido. Então, Edom e Moabe e Amon serão poupados. Isso é glorioso, porque Edom é a bacia de lavar, né? De lá no Salmo 60, versículo 8, e Moabe é a bacia de lavar, e Edom lançaria o meu sapato. Sapato é símbolo de remissão. Nós vamos ver isso futuramente. Então, para que mais tarde o remanescente de Israel escapasse por um dos vales, escapasse lá nessa vamos dizer assim, esse local é tão importante que eles, hoje a atual Jordânia, o seu espaço aéreo é internacional. Os mísseis e foguetes cruzam. Eles não estão nem aí, porque o que Deus faz é perfeito. Observações sobre o versículo 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Com certeza, afirma aqui o saudoso professor e pastor Antônio Gilberto, que quer dizer que o chefe de Gog e Magog estabelecerá o seu quartel-general, que chama das tendas palacianas, lá em Jerusalém, glorioso Monte Santo. Isto terá lugar entre os mares, querendo dizer, é fantástico isso, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, ou talvez a bordo de um navio, como hoje tem porta-aviões e etc., tantas e tantas coisas, e hoje nós vimos mais do Mediterrâneo, que é um espaço internacional, onde é transitado por vários e vários países. O texto 4 fala sobre as últimas coisas quanto a Israel. No capítulo 12, o objetivo é dizer que assuntos são abrangidos em Daniel, capítulo 12. Preste bem atenção que ele traz a reflexão de Daniel 11:35. E ele disse que ela pode ser relacionada a acontecimentos e tal. Agora vamos ver. Os assuntos abrangidos pelo capítulo 12 são a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, a recompensa dos justos e o castigo eterno dos ímpios. Isso vai acontecer literalmente. Então nós vamos lá. Nesse tempo, versículo 1, a que tempo se refere esta profecia? Ao tempo em que vai emergir o anticristo, que a partir do capítulo 11, versículo 36, já vem as suas manifestações. O texto 12 primeiro está diretamente relacionado com a grande tribulação,
ele fala aqui que haverá tempo de angústia, qual nunca houve. E tem pessoas pregando que nós já estamos na 7ª trombeta, que abriu o primeiro selo. Rapaz, é uma confusão muito grande. Outros dizem, não, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que eles passem. Por esses dias um pastor disse assim para mim, pastor, eu acredito, eu lendo e vi aí uma mensagem de um doutor aí, que a igreja vai passar. Eu digo, você é quem passa, a igreja não. A igreja não vai passar. Só esses camaradas que come as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então veja bem que Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, de quem? De Israel. Nós vamos entrar na próxima lição, na semana seguinte, Apocalipse, que nós não podemos estudar, não devemos, né? Daniel e Apocalipse separados. Como também não devemos estudar Levítico e Hebreus separados. E também como Josué e a carta aos Efésios separados. Temos que ter uma junção. A Bíblia ela responde a si mesma. Então veja bem que Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, o comentarista fala aqui no versículo 1 que às vezes dizemos que alguém é grande segundo a nossa medida e as nossas coisas que temos, mas quando Deus diz que alguém é grande, quão grande não é essa pessoa? Às vezes nós chamamos grande homem e não passa de um pigmeu, mas quando Deus diz que o homem é grande, ele é grande mesmo. Que anjo poderoso e glorioso não é esse arcanjo? Veja bem a finalidade dele, ele vem, é ele quem vai expulsar Satanás da esfera celestial, que nós vamos estudar no capítulo 12 de Apocalipse. Ele estava no céu, caiu, tinha acesso, depois foi banido, está nas regiões celestiais, mandando seus dados inflamados do maligno, mas agora ele vai cair da esfera celestial. Nós vamos estudar isso a seguir. Certamente ele será o anjo que antes do milênio prenderá Satanás e o lançará no abismo, porque ele vai ser solto antes do milênio, depois ele vai ser preso antes do milênio, depois, no final do milênio ele vai ser solto, ainda vai enganar muitas pessoas e depois esse anjo vai aprisionar e jogar lá no lago de fogo, no grande abismo. Ponto 3. Grandes avanços no transporte e na educação. Nós vamos aqui para a versão Almeida, revista corrigida, que diz, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós estamos aqui presenciando, diz o autor, muitos fatos ou mais fatos potentosos ainda veremos. A ciência aqui não tem nada a ver com a tecnologia, né? Que muito tem confundido. Não. Tem no sentido de saber. Ciência vem de saber e não tecnologia. Então, o conhecimento, o povo vão tendo conhecimento, Deus vai ampliando a mente do povo pela medida proporcional que sua palavra é manifesta. O número 4 diz, últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Esse é o mais terrível. É um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Um tempo, 7 anos. 2 tempos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. E agora é metade de um tempo. Os últimos 3 anos e meio. Que diz aqui, será o tempo da grande tribulação em que a impiedade graçará e a ausência de misericórdia de Deus se fará evidente. Os homens procurarão morrerem e não encontrarão. Hoje, os homens se escondem na morte e naqueles dias a morte vão se esconder dos homens. Veja que horror e que sofrimento. E diz aqui no versículo 5, ou número 5, no versículo 8, que Daniel diz, eu ouvi
porém não entendi. Daniel não entendeu, e tem gente querendo entender tanta coisa e não sabe de nada. Que humildade de Daniel. Um grande profeta, muito amado no céu, né? Ele mostra aqui a sua humildade, dizendo que não entendeu a mensagem angelical. Aí no capítulo 8, versículo 7, ele diz que não havia quem entendesse a visão. Não devemos ficar desapontados quando nós não podemos entender tudo. Alguém acha que sabe tudo, nós não sabemos de nada. Nós temos as nossas limitações. Em Mateus 24:15, quando faz referência a uma dessas profecias, Jesus disse: quem lê, entenda. Para não inventar, é preciso antes entender. E tem muita gente inventando porque não entende. Então não devemos jamais inventar, devemos entender a palavra de Deus. Se não sabemos, pedimos ao Senhor que Ele nos ensina com muita propriedade. Que diz assim: qual será o fim destas coisas? Nós também perguntamos ainda hoje. Nós damos seminário de escatológico, nós somos pré-tribulacionistas, e quando nós damos seminário escatológico, nem tudo a gente tem em mão. A gente mostra, eu me preocupo com aquilo que eu creio e não boto na mesa aquilo que eu não creio. Se eu acredito que a igreja não vai passar na grande tribulação, por que eu vou ensinar que a igreja vai passar? Tem muito aí, alguém colocando alfarroba, né? Aquela parra brava na panela. Não. Eu respeito as outras denominações e os outros doutores, ou seja, os doutores, que eu não sou doutor. Só conheço um doutor, que hoje está comigo, com você, chamado o Espírito Santo da Verdade. Esse é doutor por excelência. Então, veja bem, o número 6, dos períodos após a tribulação, 1290 dias. Corresponde à metade da grande tribulação, acrescida de um mês, que vai 1260 mais 30, que é onde vai fazer a restauração, a limpeza, o juízo das nações, o chamado julgamento das nações, para a implantação do reino milenial. 1335 dias é um acréscimo de 45 dias à soma anterior, que são 1260 com mais 30. Certamente, eu ouvi muito isso dele, do saudoso pastor Armando Chave Cohen, foi meu professor lá em Belém do Pará, e ele, fantástico, ele falava isso, e também o pastor Dário lá em Pernambuco. Ele dizia que terão lugar os preparativos na terra para o estabelecimento definitivo do reino milenar de Cristo, quando cumprirá Mateus 25, 34. Eu conversando uma vez com o saudoso pastor Severino Pedro, pernambucano, morava em São Paulo, e ele ainda estava ingressando muito jovem, né, porque eu tenho 67 anos, e um dia eu perguntei a ele: pastor, mas por que fala 1260 mais 30 mais 45? Ele disse: porque Deus falou lá em Mateus que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então ele interpretou dessa maneira, e está escrito em um dos seus livros, que é Apocalipse, versículo por versículo. Ele dá essa explicação, mas fica com o que está escrito no livro, porque isso é que vai cair na prova. Número 7 fala a consideração de Deus para com seu povo, versículo 13. O reconhecimento pelo trabalho prestado pelo profeta e a promessa de seu descanso e recompensa aconteceria no fim dos dias. Daniel fora fiel a Deus desde a sua juventude e recebeu do Senhor a promessa de uma herança que podemos ver na Almeida Revisada Atualizada. Ele disse: tu, porém, vai até o fim, ou seja, ser fiel até o fim. Que Deus abençoe os nossos amados alunos
O tempo é curto para a gente comentar, porque tem muita história, mas nós vamos ter outros momentos no meio, quando você vai fazer escatologia bíblica, você vai ficar fascinado com a grandeza do reino do Senhor Jesus Cristo. Então aprenda a palavra, que ela está acima de todas as coisas. Um abraço e a paz do Senhor, em nome de Jesus.